Coleção Terror em Dobro, relembrando 2 casos do canal sobre um mesmo assunto. Nosso vídeo de hoje abordará casos em que os eventos sobrenaturais foram presenciados por policiais federais. Conheceremos, a partir deste momento, a história de 2 agentes da Polícia Federal que passaram por momentos terríveis e muito assustadores, onde eles, mesmo preparados, treinados e portando armamento especial, foram surpreendidos por acontecimentos inexplicáveis e perturbadores, deixando marcas profundas e inesquecíveis em suas almas. Foram 2 casos apavorantes, postados aqui no canal, que mostram que até mesmo a polícia pode se deparar com ocorrências que não são deste mundo. Então, vamos aos casos. Primeiro caso: até a Polícia Federal teve medo. Olá, como vocês estão? Devido à minha profissão, eu prefiro não revelar meu nome, mas mesmo assim, quero contar uma das muitas experiências que tive no meu trabalho como policial federal no país. Teve uma ocasião em que os meus superiores me enviaram para uma pequena, porém bem localizada, cidade em um dos estados mais povoados da região sul, para vigiar uma casa que tinha sido usada por bandidos para coisas ilícitas. Era uma casa muito bonita, com 2 andares, vários quartos, tudo com piso de madeira, além de uma enorme área externa em toda a volta do lugar. Não tenho dúvida de que as características físicas de um imóvel podem ocultar muito bem o uso que lhe é dado, e por muito tempo, porque nessa casa, por mais luxuosa que fosse, os marginais mantiveram 2 pessoas sequestradas. Os criminosos pediram uma grande quantia em dinheiro dos parentes das pessoas que estavam privadas de suas liberdades. Segundo os relatórios iniciais, eles conseguiram arrecadar o dinheiro para pagar o resgate. No entanto, apesar de terem obtido a quantia necessária e solicitada pelos sequestradores e terem realizado o pagamento, os delinquentes assassinaram essas 2 pessoas assim mesmo e as enterraram no jardim que existe na parte de trás da casa. Depois de terem sido realizadas as investigações pertinentes, como já mencionei, nós, agentes da Polícia Federal, fomos designados para proteger a referida moradia, pois havia a possibilidade dos criminosos voltarem ao local para destruírem provas da ocorrência. No total, éramos 6 policiais dentro da área de vigilância, 2 dentro da casa, 2 fazendo ronda pelo quintal e outros 2 na rua, em frente ao imóvel. De tempos em tempos, trocávamos de posição. Lembro que ainda havia vestígios de sangue no chão e nas paredes de alguns dos quartos. Coisas terríveis, sem dúvida, aconteceram lá. Por protocolo, tínhamos que fazer ronda pela casa, indo de cômodo em cômodo. Isso a fim de salvaguardar a integridade das provas do crime. Depois de uma dessas caminhadas, retomei meu lugar na entrada do Jardim dos Fundos. Sim, o mesmo onde os corpos foram enterrados. De repente, um grito de socorro foi ouvido. Parecia o grito de uma mulher no andar de cima da casa. Socorro! Socorro! Era tão alto que até meus colegas, que estavam do lado oposto, lá na rua, conseguiram ouvir. Todos pensamos que era uma outra pessoa também sequestrada, que poderia estar escondida e em estado de choque em algum dos quartos da casa, e que a nossa revista inicial não havia encontrado. Achamos que talvez ela estivesse trancada em algum lugar secreto dentro de um dos quartos. Então começamos rapidamente a procurar em todos os lugares. Mas por mais que
tudo fosse inspecionado novamente, não encontramos nada em lugar nenhum. Tínhamos certeza de que ouvimos alguém pedindo ajuda. Até mesmo os vizinhos perceberam os gritos e ficaram completamente desconcertados quando viram que nós não achamos mais ninguém. Toda a equipe retornou à sua posição anterior. Alguns minutos depois, passos foram ouvidos novamente no andar de cima. Depois, começaram também a serem ouvidos no andar de baixo. Era como se várias pessoas corressem e caminhassem depressa por toda a casa, mas nenhum de nós pôde ver nada fora do comum. Ainda assim, só chegamos à conclusão que algo estava realmente errado quando, mesmo com a casa toda fechada, começamos a sentir uma corrente de ar muito gelada, acompanhada de um forte cheiro de putrefação. Por volta das 4 horas da manhã, outro grito nos surpreendeu. Dessa vez, se tratava de um grito de criança. Parecia de uma criança bem pequena, de uns, não sei, talvez 3 ou 4 anos, ou algo assim. Ainda me lembro bem desse som, e toda vez que eu penso nisso, eu não posso evitar de pensar sobre as pessoas que morreram ali. Elas não mereciam aquilo. Só sei que quando saímos de lá, estávamos apavorados. É até difícil de admitir, mas o medo foi tanto que nós resolvemos ficar apenas do lado de fora da casa. Então ficamos de guarda pela rua e pelo quintal. Foi uma noite muito longa naquela ocasião. De vez em quando, ainda ouvíamos o riso de um garotinho e algumas mulheres que pareciam estar resmungando e zombando de nós, policiais. No final de tudo, com a luz do dia e as investigações posteriores, foi determinado que, fisicamente falando, não havia nada fora do comum, embora seja difícil para mim assimilar o que aconteceu conosco naquela noite. A única certeza é que nós, os 6 agentes da Polícia Federal, escutamos e sentimos os eventos daquela noite terrível, pois o que eu acabei de contar realmente aconteceu. Aparentemente, todo mundo pensa que nós, como policiais, só corremos o risco de lidar com os vivos, mas eu garanto a vocês que há coisas inexplicáveis que também nos acontecem. Muito obrigado por ouvir a minha história. Segundo caso, o incrível relato de um policial federal. Olá para você que está aqui, escutando o meu relato. Eu sou policial federal, e justamente por isso eu não direi meu nome nem o nome de nenhum dos meus companheiros que serão mencionados aqui. Antes de começar a contar a minha história, devo lhe dizer que também tive que pedir permissão aos meus colegas para expor esse caso, porque foi algo muito forte o que aconteceu com a gente. Estávamos em uma das cidades mais violentas do país, e naquela noite fazíamos uma vigilância de rotina em uma das estradas mais perigosas da região. Depois de várias horas de ronda, estacionamos as unidades em um lugar deserto e bem afastado da área de maior movimentação da via. Não posso dizer o lugar exato, porque companheiros meus ainda usam o lugar para fazer paradas rápidas, quando não tem outra alternativa. Assim, nós nos preparamos para descansar um pouco e fazer um lanche com o que havíamos comprado alguns momentos antes. Já era bem tarde da noite, quando, entre risadas e descontração, notamos que alguém estava vindo, caminhando devagar, pela mesma parte da estrada onde estávamos parados.
Quando a pessoa passou por um dos poucos postes que iluminava a rua, notamos que se tratava de uma senhora que andava com muita dificuldade e, com sacrifício, carregava um bebê nos braços. Prontamente, nós nos oferecemos para levá-la até sua casa, em uma das viaturas. Reparamos que ela tinha um sotaque estranho e diferente de todos os que conhecíamos. Parecia não ser da nossa região, mas ainda assim conseguimos conversar com a senhora. Ela, como estava muito cansada, aceitou nossa ajuda e embarcou em uma das unidades. Então, fomos levá-la, 2 companheiros e eu. Deixamos as outras viaturas no local mencionado anteriormente com os meus outros colegas. Naquela noite estávamos em uma equipe de 7 policiais, então 4 permaneceram no local. Dirigíamos devagar e avançamos cerca de 2 quilômetros pela via principal. Eu estava sentado ao lado da senhora no banco traseiro da patrulha. Sutilmente, perguntei sobre o bebê que estava com ela. Ela nos disse que era sua neta e que a sua filha havia morrido ao dar à luz. Depois de mais alguns segundos, ela nos pediu para entrar em uma rua bastante estreita à direita, e assim o fizemos. Passado alguns metros, começamos a ver algumas casas muito humildes, feitas de madeira, sucata e outros materiais. Os telhados eram mal feitos e alguns pareciam estar caindo. Quando chegamos à casa da senhora, saímos da unidade e eu, pessoalmente, carreguei o bebê para ajudar a senhora que ainda parecia estar muito cansada. Entramos pela sua modesta cozinha e ela, querendo nos agradar, nos ofereceu algo para comer. Nós aceitamos de bom grado, pois estávamos há muito tempo sem comer comida caseira. Ela nos serviu um delicioso prato de feijão com arroz e omeletes, feitos com os ovos das galinhas que ela tinha no próprio quintal. Depois ainda nos ofereceu um saboroso café. Realmente foi um banquete para nós que não tínhamos tempo para comer bem. Passado algum tempo, depois de conversar com a gentil senhora, nos preparamos para sair e voltar para a estrada para irmos de volta até aquela nossa parada, onde nossos colegas estavam esperando. Porém, quando já estávamos saindo, a senhora insistiu para que não fôssemos e ficou muito preocupada, pois era muito tarde e ela temia que acontecesse alguma coisa ruim com a gente. O tráfico de drogas era muito forte naquela área e eles se escondiam nas comunidades próximas para ver quem entrava e quem saía. Isso nos assustou um pouco, pois éramos apenas 3 e poderíamos estar em desvantagem em caso de um confronto. Tentamos falar pelo rádio com os nossos colegas que estavam lá no local onde paramos para lanchar, mas eles não respondiam e nos deixaram muito preocupados com isso. Mesmo com medo e contrariando o pedido da senhora, saímos agradecendo a sua hospitalidade e rapidamente entramos na nossa viatura. Voltamos pela rua estreita e escura e logo pegamos a estrada principal. Fizemos o retorno e quando estávamos quase chegando, notamos que as unidades que haviam ficado no local estavam com o giroflex ligado. Para quem não sabe, são aquelas luzes vermelhas e azuis usadas nos veículos policiais. Aceleramos e quando chegamos, notamos que não havia ninguém a bordo dos veículos. O estranho é que as armas estavam dentro das viaturas, mas em relação aos meus companheiros, não havia um único vestígio. Nesse momento, ouvimos o som de passos rápidos, e quando olhamos ao redor, mesmo com a pouca luminosidade do ambiente, percebemos que alguém estava se deslocando apressadamente pelo mato. Também reparamos que ele estava vestindo um uniforme igual ao nosso. Obviamente, concluímos que era um dos nossos companheiros e corremos atrás dele,
gritando para que ele nos esperasse. Perguntamos o que estava acontecendo e para onde ele ia, mas ele somente nos ignorava. Corríamos o mais rápido que podíamos atrás dele pela escuridão e pela extensa vegetação. Quando estávamos quase o alcançando, notamos espantados que ele havia se jogado dentro de uma vala que existia no local. Nós, cuidadosamente, descemos nessa vala para tentar encontrá-lo. E o que eu vou relatar agora foi algo que tirou todo o nosso fôlego naquela noite horrenda. Lá, dentro daquela vala, estavam todos os nossos colegas executados, incluindo aquele a quem estávamos seguindo. Não conseguíamos entender o que aconteceu ali. Era impossível que ele tivesse sido assassinado e que o seu corpo permanecesse no local onde o encontramos, se há poucos segundos ele estava correndo à nossa frente, no meio do matagal. Não havia, cronologicamente falando, tempo suficiente para que tudo se encaixasse. Quando revisamos a cena, percebemos que todos tinham marcas de tortura e um tiro clássico de golpe de misericórdia, que era o sinal das facções do tráfico que dominavam o local. Imediatamente saímos de lá, pois começamos a ouvir passos de muitas pessoas ao nosso redor. Estávamos apavorados e com medo de ficarmos no local onde estavam as viaturas. Afinal de contas, agora só havia 3 de nós, policiais. Pensando nisso, me veio à mente a ideia de nos escondermos naquela pequena moradia onde residia a velha senhora que nós tínhamos ajudado naquela noite. E como se as coisas não pudessem piorar, conseguimos nos envolver em uma outra grande confusão. Fizemos pela estrada exatamente o mesmo caminho de antes. Entramos na mesma ruazinha pequena e estreita, mas apesar disso, não conseguíamos encontrar a pequena casa da senhora. Não havia como ter errado o caminho. Não havia margem para erro. Era a mesma rua que havíamos entrado anteriormente. E sabemos disso porque ainda havia as marcas dos pneus da patrulha no chão. Nós aproveitamos essas marcas para seguir pelo mesmo caminho, para tentar encontrar ao menos a casa daquela senhora. Mas, para nossa surpresa, não havia uma única residência naquela rua, nem mesmo um único barraco de madeira, por mais simples que fosse. No lugar onde deveria estar a residência da idosa, havia apenas uma grande pedra. A humilde casinha onde estávamos momentos antes tinha absurdamente desaparecido. Nas margens daquela estradinha, haviam apenas plantações e pequenas árvores. Após vários minutos de perplexidade, começamos a ouvir o som das sirenes das patrulhas chegando. Finalmente chegou um helicóptero, que era o apoio que nós havíamos solicitado. Mais colegas chegaram para nos ajudar, mas mesmo assim, nós estávamos em total estado de choque. Eu não sei se viajamos no tempo, se nos deslocamos para outra dimensão, ou se tudo aconteceu apenas na nossa cabeça, como se fosse uma alucinação coletiva. Eu só sei que, graças àquela senhora, nós não perecemos naquela noite, destino que meus outros colegas não tiveram. A verdade é que jamais entenderemos o que aconteceu naquela ocasião. Nós, policiais, vivemos em constante perigo. Porém, as coisas que mais mexem com o nosso estado psicológico são aquelas que não podem ser entendidas ou explicadas. Relatos como esse não são fáceis de contar. E esse é apenas um dos casos que todos nós que realizamos esse trabalho provavelmente viveremos mais cedo ou mais tarde. Quero honrar a memória de todos os irmãos que caíram naquela noite. E para quem não acredita na minha história, peço apenas que respeite meus colegas assassinados pelo tráfico. Espero poder continuar com esse espaço
para um dia contar mais coisas estranhas que aconteceram comigo trabalhando como policial federal. Até mais. E essa foi a coleção Terror em Dobro, número 7. Relatos sobrenaturais de policiais federais. Escreva aqui embaixo qual o caso que você gostou mais, o número 1 ou o número 2. Estamos curiosos. Não deixe de comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante para nos ajudar a manter o canal no YouTube. Inscreva-se e clique no sininho, marcando a opção Todas. Toda semana publicamos vários casos novos para você. Aproveite! Eu sou o André Souza e me despeço deixando um forte abraço. Obrigado e até o próximo caso para ouvir no escuro.